Eu, particularmente, acho uma das disciplinas mais importantes para o nosso tempo. Um tempo de muita invasão, né, de ideias, conceitos, análises, e que chegam a nós. Eu estava conversando agora à tarde com o Zezinho, com meu irmão, ele está aqui, passou o dia com a gente, e a gente está falando sobre essa facilidade que a internet trouxe para nós, estudantes da Bíblia, que amamos a palavra, que tem tantos recursos, tantas informações, mas por outro lado, que invasão tão grande, né? E ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou, Vivi, que tem me preocupado muito são os semeadores de dúvida. São aqueles que colocam em questionamento, eles não apontam um caminho, eles criam a dúvida, eles fragilizam pontos que são fortes e reais na nossa fé, né? Então, a, a tendência hoje, ele até deu o exemplo que ele viu um pastor ou alguém falando, né? Que o Senhor não tirou Eva da costela de Adão, que realmente ele tirou a palavra no hebraico elado. Então, não, ele disse, não repitam que Eva foi tirada da costela de Adão. A Eva foi tirada do lado. E aí a gente ficou conversando, lado aonde? Que lugar? Que diferença essencial faz de costela e lado? A costela está no lado. Né? Mas o que esse tipo de questionamento, esse tipo de colocação faz? Coloca em xeque aquilo que era sólido. Então, aquele irmãozinho lá que não teve acesso a um estudo mais consistente da palavra, mas que ouviu a vida toda que Eva foi tirada da costela de Adão, fala, mas seu irmão está dizendo que lá no original não é costela, é lado. Então, se é costela, se é lado, eu aprendi errado. Né? E essas questões, elas vão só crescer daqui para diante. Então, quando a gente lê os documentos de Paulo chamando tanta atenção para falsos mestres, no primórdio da igreja, a igreja estava nascendo, a igreja estava recebendo seus primeiros, a, as suas primeiras fortalezas espirituais. Era uma igreja que era cheia de pessoas que conviveram com Jesus, que tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Talvez ser curadas por ele, alimentadas por ele, e o que o falso mestre faz? Ele te convence do que você crê não é o correto. E lança a dúvida. E aí, quando nós temos este questionamento, hoje, tomando conta de tudo, nós precisamos entender, ou a gente abre os olhos, de verdade, para estudar a palavra com consistência, ou nós vamos entrar na turma que foi anunciada pelo Senhor Jesus quando o Senhor voltar, porventura encontrará fé na terra? Fé, gente, o que que fé é fé? Fé é segurança no que a gente crê. Ter fé é descanso em posicionamentos, né? Você tem fé no elevador. Então você entra no elevador e não questiona mais nada. Se os cabos estão fortes, se aquela empresa é de confiança que fez aquele elevador, se a manutenção está no lugar certo, fez a manutenção no dia certo. Não. Você simplesmente entra no elevador e aciona o andar que você quer chegar. Com absoluta convicção que quando chegar no andar que você acionou, a porta vai abrir e você vai descer. Então, quando nós entendemos que fé é esse tipo de fé que vai nos segurar até o Senhor Jesus voltar, nós precisamos saber firmemente
que a defesa da sã doutrina precisa ser prioridade um na vida da gente. Então, vamos trabalhar, vamos caminhar, né, dentro dessa proposta, e eu espero que você seja despertada, motivada, né, a, a fazer da Bíblia o seu instrumento de estudo. A Bíblia precisa deixar de ser pílulas devocionais para nós, gente. Já passou da hora. Vamos ser sinceros, nós estamos velhos de guerra. Não tem condição da gente ficar usando a Bíblia como pílulas devocionais. Paulo falou: quero dar carne para vocês. Quero que vocês tenham alimento sólido. Então, não se pode mais usar a Bíblia para, sabe, para acalmar o coração, aí vai lá no Salmo não sei o quê, Não dá, gente. Não tem mais espaço para isso. Ah, qual o objetivo desse curso? Nós vamos conhecer, ver, ter uma visão, né, da importância dos métodos de estudo bíblico nessa nossa aula inicial. E vamos conhecer etapas a serem observadas no estudo metódico da Bíblia. E vamos também trabalhar um pouco das informações de apoio ao bom andamento do nosso estudo. A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo, e a cada leitura, os seus leitores procuram aplicá-las em suas vidas, buscando uma orientação ou um conforto. Contudo, para fazermos isso de uma maneira eficiente, é necessário aprendermos a manejá-la corretamente, pois uma interpretação errada leva fatalmente a uma aplicação também. E aqui é que reside a grande razão, o propósito desse curso ter entrado na grade do curso, né, deste curso de aperfeiçoamento. Porque vocês podem sair, e sairão seguramente, com uma boa bagagem, com muita informação teológica, com muita abertura de mente, né? Porque vocês tiveram acesso a conhecimento. E se não se pode, se não se tem uma interpretação correta, você nunca terá uma aplicação correta também. Então, passa muito, mas passa seguramente muito por valorizar, entender que o conhecimento precisa passar por análise, senão ele fica informação. E informação por informação não muda caráter. Se informação mudasse caráter, seria tão bom, mas não muda, não. É? O que muda é a compreensão, através de uma interpretação correta, daquilo que está sendo ensinado e aplicado. Então, vou aplicar em cima de uma análise correta da informação que eu recebi. Essa interpretação, para ser feita com equilíbrio, você tem que ter algumas ferramentas, é o que a gente vai trabalhar. Mas é importante, muito importante, que você entenda que não é simplesmente estudar a Bíblia, não é absorver informação. A Bíblia te dá orientação e te dá norte. Né? A, uma das coisas que eu fico às vezes preocupada com determinados movimentos que fazem assim grandes alardes em eventos, né? Então, você vai passar um tempo, uma semana em uma imersão espiritual e vai sair de lá outra pessoa. Em uma semana, o caráter não muda. Caráter é trabalhado, caráter é luta. Santificação é luta. Seria ótimo, gente. Mágico. Né? Então, não dá. Se eu passo uma semana em imersão, eu vou recolher conhecimento, informações e conhecimentos, e vou trabalhá-los num processo, às vezes, bem longo.
Tem algumas coisas na minha vida que eu ainda tenho muita dificuldade com o meu Deus. Tem áreas na minha vida que estão em aberto sentimento de cura em algumas situações, em alguns momentos, em algumas horas, né? E que vem coisas que eu tenho conhecimento da dor, eu tenho conhecimento da ferida, eu tenho conhecimento da perda, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho informação, eu sei os recursos, mas aplicá-los depende de uma série de fatores que nós precisamos entender, que parte do compromisso de transformar a informação, o conhecimento, de uma forma interpretativa correta em ordenança. A partir do momento que nós entendemos que estamos estudando a palavra de Deus para trazer norte para nós, direção para nós, nós então assumimos o compromisso diante do Senhor de não abrir mão daquilo. Algumas de nós conseguem resolver questões rápido. Algumas questões podem ser resolvidas rápidas, outras levam anos. E o Senhor caminha com a gente. Por isso que a gente tem estoque de misericórdia toda manhã. Né? E é um trabalho que só quem conserta a vida, quem põe a vida no lugar, quem modifica caráter é a palavra. É a vida trabalhada à luz da regeneração espiritual. A partir do momento que eu reconheço isso, eu começo a caminhar. Isso é tão notório quando a gente observa em alguns personagens do Novo Testamento. Quando você vê o Pedrão do Evangelho e você se depara com o Pedro dos documentos finais na vida dele, as duas epístolas, é outro homem. É um homem que está dizendo: lance sua ansiedade para o Senhor. Como é que a gente encontra Pedro fazendo isso ou falando isso lá no início da caminhada? Pedro peitou o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus disse que ia morrer. Ele disse: para com essa história, você não vai morrer, não. E E Pedro não tinha. O pavio de Pedro, gente, nem existia de tão curto que era. Né? Pegou a espada e arrancou a orelha de Malco. E foi só a orelha porque Malco virou a cabeça, que ele queria era rachar a cabeça de Malco. Ou vocês acham que ele mirou a orelha de Malco? É esse homem que depois da sua caminhada com o Senhor, nos seus anos finais, diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. É tão interessante que isso é uma construção. Não há magia nisso, não há. A salvação ela é instantânea. A santificação é construída com a palavra que nos lava, que nos purifica. É? Então, o propósito do curso é apresentar ao aluno ferramentas necessárias para a investigação criteriosa das Escrituras, visando encontrar o significado verdadeiro da passagem bíblica com vista à aplicação sensata e sadia em sua vida e também na vida de outras pessoas. Quais são as vantagens de aprendermos a estudar a Bíblia? Vamos ver algumas, né? Então, aqui eu selecionei algumas porque a gente sabe que na nossa vida, na nossa caminhada, surgem sempre razões, motivos, né, para você fazer um enfoque maior, um posicionamento maior. Mas essas atendem de um modo geral. Em primeiro lugar, a pessoa torna-se capaz de pensar por si mesma. Isso é muito importante. A reforma trouxe para nós a bênção de você ter acesso à palavra e, e receber a palavra e pensar a respeito da palavra. Liberdade. Até a reforma, tudo chegava pronto, né? Nos missais, nas bulas papais, nas informações clericais. O cristão não pensava. Ele obedecia ordens superiores.
A palavra não, eles não tinham acesso à Bíblia, o cristão não tinha acesso à palavra, nem o baixo clero tinha, né? Os padres, eles recebiam os missais com tudo prontinho. Só o alto clero que tinha acesso aos documentos, e assim de forma muito restrita, também não era todo o alto clero que tinha. Então, com a reforma, a Bíblia chegou no vernáculo e no alemão, na língua falada pelos conterrâneos de Lutero. Qualquer um poderia ler, porque na mesma época Gutenberg, com a criação da imprensa, favoreceu isso. Não apenas ler, mas me pensar a respeito de. O falso mestre impõe o que ele ensina. O mestre sensato, o mestre cristão genuíno, leva o aluno a pensar. Ajuda, constrói o pensamento, ajuda ele a construir o pensamento. E agora você se posiciona. Então, pensar por si mesmo, gente, é que vai segurar a sua fé. Você pode e tem toda a possibilidade de construir toda a sua teologia por si mesmo, com todos os recursos que te cercam, todas as informações que te cercam, mas você vai ponderar sobre aquilo. Eu digo para os meus, sempre digo para os meus alunos: cheque o que eu falo, cheque o que o seu pastor fala, cheque o que os seus líderes falam. Tem que bater com a palavra. Se não bater com a palavra, não replique, não reproduza e não traga para você. Né? Essa coisa do mito, da palavra final de algumas pessoas, é de um perigo muito grande. Então, nós precisamos ter esse senso. Aí você diz, mas um novo convertido, aquele que é novinho na fé, ele precisa de uma orientação pontual? Precisa. Mas, colega, não é o seu caso. Então, para com esse negócio de usar esse recurso para, sabe, que de querer a sopinha dada na boca. A gente faz isso com o novo convertido. Ele chegará um momento que ele vai caminhar sozinho, né? Mas eu e você, vamos parar com essa história. Ele não pode usar esse recurso mais, não. Né? Temos o dever, com a caminhada que a gente tem com o Senhor, de pensar a respeito do que estamos lendo, analisando e aprendendo. Além disso, ela torna-se capaz de avaliar os pensamentos de outros e também experimentar a alegria da descoberta de um texto. A abertura de ter a palavra para você é um privilégio muito grande. É uma carta que o Senhor escreveu para mim e para você. A Bíblia é uma carta do nosso amado para nós, onde todas as coisas que ele queria dizer para nós, ele registrou ali. Então, determinadas situações e determinados momentos, aquele texto torna vida para você. É muito interessante isso. É tão maravilhoso saber que eu posso fazer, eu tenho condição de fazer esta avaliação, daquilo que eu estou ouvindo de outros, checando com aquilo que o Senhor tem falado comigo e descobrindo as grandezas e profundidades que Deus tem para você, para mim, para nós. Assim, aquelas dúvidas que ficam em nossa mente depois de ouvirmos algum estudo bíblico poderão ser investigadas de maneira criteriosa e sábia. E aqui é um ponto importante. Veja, pensar, avaliar, descobrir e investigar. Ter a responsabilidade de fechar esse ciclo de análise, sabe? De dizer, essas questões estão construindo a minha fé a respeito disso. Então, por exemplo, você está com questionamentos sobre a soberania de Deus. Né? De repente, a soberania de Deus passa a ser um ponto que, vez por outra, vem à sua mente, né? E assim, ah, poxa, por quê?
Eu vendo a reportagem desse irmão nosso, que teve esse livramento enorme aqui em Conquista ontem, aí eu estava pensando, né? Por que Deus colocou a mão sobre aquele senhor? Que foi um milagre, né? Aí Zezinho falou assim, mas agora ele tem que tomar muito antibiótico, vai ser um trabalho rigoroso para restaurar a saúde, porque ele bebeu muita água suja. Aí eu falei, mas o Senhor ia dar um livramento desse para ele morrer de infecção? Essas conjecturas todas que eu e meu irmão estávamos fazendo, bate na soberania de Deus, no conceito da soberania de Deus, né? E se esse conceito está pronto, ele pode até entrar nas situações, mas a determinação real, né, que eu digo martelo batido, precisa estar sendo construído no seu coração. Não necessariamente pronto. Algumas questões, como eu disse a vocês, deram anos. Outras, eu tenho a impressão que eu vou chegar no céu ainda carregando algumas. Tenho a impressão que são mais, ah, enfim. Mas, na grande maioria das vezes, quando nós entramos no processo de estudar a Bíblia com seriedade, o Espírito se revela a nós. Com limpidez, porque foi para isso que a Bíblia foi escrita. É a razão. Mas eu preciso pensar, avaliar e investigar. Preciso caminhar dessa forma. Então, etapas a serem observadas no estudo bíblico. Para se fazer qualquer investigação bíblica, que é o objetivo do estudo metódico, é necessário ter uma metodologia de trabalho. Os métodos são os passos a serem dados na pesquisa. É a forma de procedimento para se chegar a um determinado fim. Por experiência pessoal e de observação, o grande problema com respeito ao estudo sistemático da Bíblia é falta de método. É falta de organização investigativa, né? É falta de criar-se um espaço investigativo, né? Nós temos, infelizmente, o hábito de ler a Bíblia de forma devocional, né? E, e não pode ser, definitivamente, não pode ser só de forma devocional, tá? Eu até acho que a forma que nós nos referimos a esse momento como o meu momento devocional do dia, ele não retrata a devoção genuína que deveria haver com respeito à Bíblia. Porque o que nós escolhemos ler um, dois versículos, fazemos uma oração rápida. Se você segue algum devocional, você lê o devocional do dia, né? Às vezes nem atenção presta direito. Se existe algo que eu acho que a gente pensa, lá no fundo, que Deus precisa disso, que Deus vai ficar triste com a gente se a gente não fizer o nosso devocional, né? Que o Espírito Santo. Além de que alguns pensam até que pode acontecer umas coisas, né? Durante o dia, Deus pode pesar a mão, porque você não fez o devocional. Outras vezes nós fazemos por pura obrigação. Outras tantas vezes nós fazemos por um sentimento de culpa mesmo, né? Quando deveria haver no nosso coração o senso do privilégio que é ter a palavra. Quando a gente ama de verdade, a carta de amor do nosso amado é a coisa mais preciosa para nós. Eu fiquei noiva 1 ano e meio à distância.
E quando nós nos casamos, eu tinha uma caixa, lembra daquelas caixas de camisa que a gente guardava para armazenar os trem, que ela cabia direitinho, uma, as folhas, né? A quatro. Eu tinha duas caixas daquela cheinha de carta. Eu escrevia duas, três vezes por semana para ele. E ele respondia. Aquelas cartas eram minha vida, né? Eu ficava esperando aquelas cartas. Por quê? Comunicação com o amado, né? Então, a Bíblia precisa ser vista assim por você, não por obrigatoriedade, não por necessidade, por compromisso de disciplina, né? Não por um mero dever eclesiástico, mas o dia que você se assentar, respirar fundo, abrir a Bíblia, falar, meu amado, o que você tem para falar comigo hoje? Que parte da sua carta de amor vai chegar ao meu coração hoje? Isso muda radicalmente a proposta do nosso coração. Então, quando eu penso que mudar a perspectiva e buscar caminhos para te ajudar a transformar este encontro fantástico, maravilhoso, único entre filha e pai, é que vai dar a você o prazer, e aí você vai querer aprender de forma mais profunda possível todos os recursos para transformar esse momento numa num grande encontro, né? É mais ou menos como aquela sensação de que eu preciso aprender inglês porque eu vou me casar com um americano. Eu quero me comunicar em inglês com meu amado. Eu quero que a comunicação seja límpida. Eu não vou usar um tradutor. Eu quero ouvir, ele vai falar para mim e eu vou conseguir imediatamente entender o que ele está me dizendo. As ferramentas e a metodologia farão essa ponte para você. Mas não adianta também você ter todo o conhecimento, né? Aprender e não entender a funcionalidade, a base, né? A razão básica daquilo. Basicamente, todo método de estudo bíblico vai te conduzir a esses três pontos, tá? Observação, interpretação, aplicação. Né? Todos os métodos, nós vamos elencar os principais daqui a pouco, todos passam por esses três, de uma forma ou de outra, com uma metodologia específica, com um foco mais destacado para um, com os destaques próprios de cada, com os destaques próprios dentro de cada método, mas essas três vertentes, elas regem, né, a proposta do estudo bíblico. Observar, interpretar e aplicar. Eu observo, na observação a gente vai ver os recursos, a razão, a interpretação e a aplicação. Então vamos ver primeiro a observação. Depois de escolhida a passagem bíblica e o método que será utilizado, inicia-se a primeira etapa, que é a observação. Nela, vamos ler o texto várias vezes, em várias versões, fazendo suas anotações. Para essa etapa, o estudante irá fazer algumas perguntas ao texto até ficar bem familiarizado com a passagem. Na observação, você vai fazer o que eu chamo, na metodologia por mapeamento, de imersão literária. Você vai conhecer o texto. Tá? Você vai se ater ao texto. Por isso ele precisa ser lido com atenção, em voz audível, em voz alta, se
preferencialmente pelo menos uma vez. Você pode recorrer a várias versões, né? Na escolha do texto, para estudar, você precisa escolher uma versão, senão você fica doido. Mas no processo de conhecer, de observar o texto, você precisa fazer um mergulho no texto, tá? E aí você vai observar as palavras, você vai observar os sentidos, você vai fazer uma observação clara do tempo específico que aquilo foi escrito. Por exemplo, você vai fazer um estudo na parábola da, do filho pródigo. Tá? Então, ao ler a história do filho pródigo, você tem uma porção de informações familiares, culturais, você tem uma porção de informações sociais e relacionais numa parábola. Você tem a figura do filho pródigo, no primeiro momento, abrindo mão de toda a sua vida, fazendo uma escolha e quebrando laços. Então, a parábola já te traz de primeiro, e você precisa observar isso. Ela traz de primeiro, a primeira informação que você tem na parábola do pródigo é um rompimento familiar, é uma quebra de relacionamento, é um filho que volta as costas ao pai, e um filho mais velho que permanece em casa. Então, já na abertura do texto, você precisa observar que essa história que Jesus está contando é uma história que passa por rompimento relacional. Isso precisa chamar sua atenção. E à medida que você vai lendo, outros elementos são introduzidos. Né? A escolha do pródigo. Né? Depois você tem a postura do pai enquanto o pródigo estava nesse estado. A postura do irmão mais velho, veja quantos links relacionais estão nessa parábola. Então, é injusto você ler esta parábola com um único foco, sem perceber todas essas nuances que são importantes para o seu ensino, né? Só focando no retorno arrependido do pródigo. Tem muita coisa em torno. E sabe, vai chegar um momento que o foco da parábola principal, que toda parábola tem um ponto principal, não vai ser tão importante na carta de amor para você. Pode ser que um dia, ao ler a parábola do pródigo, você tenha se reconhecido no filho mais velho. Você tenha se percebido no primeiro momento de rompimento do pródigo, quando ele voltou as costas para o pai. Ou talvez num outro momento, lá no filho mais velho, no final da história, cheio de ciúmes. Então, ao observar o texto, você dá ao Senhor, é interessante a gente falar que dá ao Senhor, abre, né, um canal para que o Espírito Santo traga a você todas as possíveis nuances do ensino ali e o ensino específico para a sua vida naquele momento. A interpretação, ela vem a seguir. Veja que você já leu o texto com atenção, você percebeu todas as nuances do texto, você entendeu as palavras do texto. Depois que você fez ali a leitura, entendeu o texto, observou as circunstâncias do texto, circunstâncias culturais, o momento do texto, você precisa fazer perguntas a si mesma. Uma coisa que eu quero dizer para você desde já, mesmo antes da gente entrar em mapeamento, que vai ser o principal método que nós vamos trabalhar. Não tenha pressa. A Bíblia é para ser estudada sem pressa. A Bíblia é para ser degustada, como aquele livrinho com gosto de mel que foi colocado na boca do profeta. Então você pode passar uma semana em cima da parábola do pródigo, sem pressa.
Para com essa agonia de que tem que ler a Bíblia toda no ano. Você pode fazer esses desafios, é interessante, principalmente com a igreja toda, para motivar. Mas essa leitura devocional não é o que vai te segurar, é isso que você precisa entender. É o estudo sistemático que vai dar a você. Porque eu e você sabemos que o aproveitamento dessas leituras corridas não passa de 50%. Na grande maioria do tempo, você nem está prestando atenção no que você está lendo. Principalmente se são textos conhecidos. Texto conhecido, e então você passa batido. E quando chega lá naqueles bendito crônicas, gente, ali é que passa batido mesmo, né? Mas você tem que ler os capítulos para chegar no final do ano. Não estou dizendo que isso é errado, mas isso não pode ser a base da sua solidez de fé, porque não é. Já li a Bíblia 50 vezes, já li a Bíblia 30 vezes, fica fazendo coleção, disputando quem leu a Bíblia mais vezes. Se ler a Bíblia 50 vezes resolvesse, quem leu a Bíblia 50 vezes não pecava mais. Mas tem o orgulho de falar, eu li a Bíblia 50 vezes. Né? Então vamos lá. Aí vem a interpretação. Em seguida entra a fase da interpretação, que é a etapa intermediária na confecção do estudo. Lembra? Observação, interpretação, aplicação. Eu só vou fazer uma boa interpretação se eu fiz uma boa observação. Se eu passei batido na observação, vou passar batido na interpretação, porque eu vou interpretar o que eu observei. Vocês estão entendendo? A interpretação ela vai estar linkada ao que eu observei. Por exemplo, se eu observei ali na parábola do pródigo esse rompimento de laço como um dos pontos a serem trabalhados, na interpretação isso vai fazer sentido quando eu começar a fazer o estudo interpretativo dentro da hermenêutica. Tá? Nela, na interpretação, vamos usar as regras de interpretação, também chamada de hermenêutica. Vocês já fizeram hermenêutica, Débora? Não? Não, para esse curso não entrou hermenêutica, infelizmente. Eu não sabia. Sinceramente, não me lembrava. Não, mas assim, você está falando aí e eu estou aqui vendo que foi talvez uma falha. A gente talvez possa oferecer, até depois não tem problema, um cursinho de hermenêutica. Um cursinho não, um curso, né, de hermenêutica. Sim. Mas existe muita informação. A hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Como interpretar a Bíblia. E na hermenêutica, você tem ferramentas muito práticas. Né? Nós precisamos interpretar a Bíblia de forma hermenêutica, que seja trabalhando em cima dessa proposta. Eu vou trazer na próxima aula algumas indicações que vocês podem buscar na internet de pequenos cursos de hermenêutica, porque realmente a hermenêutica vai ajudar você a interpretação, regras de interpretação da Bíblia, tá? Assim iremos descobrir que o autor estava querendo dizer com aquela passagem. A fase de interpretação é de fundamental importância no estudo bíblico, pois se ela estiver errada, a aplicação fatalmente estará errada também. Então, na aplicação, que é a razão de você estar fazendo o estudo, né? Você quer saber o que o Senhor quer falar com você, que direção ele quer dar, que consolo ele quer dar, que entendimento ele quer trazer para o seu coração para que você faça o quê? Aplique na sua vida. Tá? Traga vida para o seu coração. Traga saúde para o seu coração. Após as observações e correta interpretação do texto,
precisamos saber como as verdades e princípios bíblicos podem ser aplicados em nossa vida. O propósito da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento, mas mudar nossa vida e nosso caráter. Queria que você prestasse atenção nessa última frase que eu vou repetir. O propósito da Bíblia não é aumentar o nosso conhecimento, mas mudar as nossas vidas e o nosso caráter. Né? Por isso que eu e você conhecemos pessoas com pouquíssimo conteúdo teológico, com pouquíssimas informações acadêmicas dentro do entendimento teológico, com um caráter formado na cruz. Isso passa por pessoas que tiveram a bênção e a graça de serem conduzidas por mestres que lhes direcionaram a palavra, que curaram o seu caráter, que mudaram a sua vida. Tá? Então, só reafirmando: observação, interpretação e aplicação. É para isso que a gente estuda a Bíblia. É para isso que a gente vai se envolver, né, e trabalhar para que possamos ter de fato, uma qualidade espiritual maior. Então, isso passa por uma leitura atenta, interpretação correta, aplicação correta. Eu preciso dar sentido à proposta de estudar a Bíblia. Eu preciso transformar o tempo que eu vou investir no estudo bíblico com resultados e metas na sua vida, né? No seu caráter, na sua, na sua alma trabalhada e redimida. A observação procura responder à pergunta: que diz o texto? A interpretação procura descobrir o que significa e a aplicação vai procurar responder como vou agir. Então, esses três caminhos, eles trazem para mim e para você objetividade no nosso estudo, sabe? É aquela coisa de você terminar uma leitura bíblica, um estudo bíblico, com o conteúdo para levantar-se dali e trabalhar a sua vida, o seu caráter, os seus posicionamentos. Recurso. É recurso de santificação, gente. Nós só caminhamos em santificação com a palavra. Não tenho, não adianta monte, gente. Vai para o monte com a palavra. Jesus deixou bem claro: vocês erram, por quê? Poder e palavra caminham para a par. Tá? Só a palavra você saci pererê, fica um pé. Só poder você fica pulando de um pé só. E o Senhor quer que a gente ande com equilíbrio. Para ter equilíbrio na vida cristã, você tem que ter o poder de Deus e o conhecimento das Escrituras. Escritura e poder, equilíbrio. Né? E é no equilíbrio que todas as coisas acontecem de forma sadia. A saúde espiritual passa por equilíbrio. E é no equilíbrio, escritura e poder, que nós caminhamos em santificação. Então, terminar um momento de estudo bíblico sem a seguinte pergunta: o que eu vou fazer com o que o Senhor me falou? Qual é a ação que me, o comportamento que eu preciso viver em cima do que o Senhor me falou? Aí entra uma questão muito séria, gente. A palavra de Deus diz que a quem muito dado, muito é requerido. A partir do momento que o Senhor clareia
numa determinada área traz luz, você passa a ter responsabilidade com ele. Não é que enquanto estava na escuridão, essa responsabilidade não acontecia, mas com a luz, ela é muito mais requerida. É lógico, seria incoerente de Deus, e se tem uma coisa que o nosso Deus não é incoerente, né? Então, quando eu me recordo, né, que trabalhei muitos anos com juventude, então havia algumas perguntas clássicas e uma dessas, por que que o Senhor não revela a vontade dele para mim? Namoro, profissão, né, aquelas áreas sensíveis do jovem. E eu sempre dizia, porque ele já revelou tanta coisa e você desobedece. Por que que ele vai revelar mais coisas para você aumentar a sua sacola de desobediência? Nós queremos a boa, perfeita vontade de Deus e não estamos atentos a que está pronta e revelada. Está lá, né? Quantas e quantas coisas o Senhor deixou absolutamente límpidas e claras nas Escrituras. Então, nós vamos ver agora algumas sugestões, alguns detalhes, né? Umas orientações para se fazer um bom estudo bíblico. Primeiro, providencie um local adequado. Gente, o lugar de estudo é a mesa, sentada, acomodada, em um lugar onde você possa anotar, escrever com cuidado. Algumas pessoas fazem isso bem assentadas numa poltrona, num lugar, enfim, isso vai, mas o local é muito importante. Se você observar, você já observou que você senta no mesmo lugar na igreja? Se não, a mesma cadeira é no mesmo espaço ali. Por que que você faz isso? Você faz isso porque você é metódica? Não, porque nosso cérebro precisa dessa acomodação. Quando você muda de lugar, parece que você está assistindo outro culto. Você vai ter que acomodar o seu cérebro por exemplo, eu me assento no lado esquerdo do santuário, na parte média, mais ou menos no meio da bancada, das cadeiras. Preferencialmente na cadeira que fica no corredor. A minha mente já tem o púlpito fotografado. Eu não preciso me acomodar a nada para prestar atenção. A visão que eu tenho do meu pastor, dos levitas, do que vai acontecer no altar, meu cérebro não tem que fazer nenhum outro exercício de percepção. Ele pode focar no meu objetivo, que é ouvir a mensagem, participar do louvor, né? Estar ali. Né? Então, não é bobagem isso de você estudar no mesmo lugar, sabe? Ter o hábito de se assentar ali. Isso é uma coisa que a neurociência comprova, né? De forma muito clara, como nós precisamos desse tipo de. Então, providencie um lugar onde vai ser o seu lugar para sentar-se e ler a carta de amor do seu amado. E faça isso de forma bem adequada. Precisa ser um lugar com boa iluminação, né? Precisa ser um lugar com boa ventilação na época de calor e que você possa também ter climaticamente, é um lugar onde você pode ficar aquecida ou fresquinha, porque veja bem, todas as possibilidades de interferência devem ser fechadas, devem ser, sabe? Então, aí você diz, mas Vivian, eu não sei, irmão, como fazer isso. Você vai encontrar um jeito, né?
Nem que seja no seu quarto, encostada na sua cama, aí você vai fazer um suporte para poder acomodar bem o seu caderno de anotações e a sua Bíblia e o seu celular, que é um instrumento muito importante hoje para a gente, de estudo, mas que seja um lugar adequado. Aproveite aquele momento onde haverá maior rendimento. Isso é importante. Dependendo do seu estilo de vida, hoje, por exemplo, hoje eu posso separar as minhas manhãs para isso. Eu posso, mas eu já não pude muitos anos fazer isso. Enquanto estava criando os meus filhos, enquanto eu estava cuidando da igreja, né? No exercício de esposa de pastor, eu não tinha essa facilidade de ficar, se eu quiser, 2 horas estudando a palavra. Não tinha. Então, como é a sua rotina? Qual é o momento que você vai? Aí é uma questão de prioridade, aí é uma questão de posicionamento, tá? E quando a gente se posiciona, a gente assume um compromisso com o Senhor. Qual é o seu horário de maior rendimento? Pela manhã? Se você é diurna, então o início da manhã é produtivo para você. Então você pode sim colocar o relógio para despertar 1 hora a mais, que sua mente vai estar atenta. Mas se você for noturna, não faça isso. Eu sou noturna. Eu fico igual um zumbi até 10 horas. Né? Eu acordo mesmo produtivamente a partir das 10, 9h30, por aí. Então eu levanto por volta de 8, 8 e pouco, tomo café, fico zumbizando, faço uma coisinha ou outra, o café me desperta, aí eu estou em estado de produtividade, aí eu posso sentar e estudar a palavra. Né? Eu nunca vou fazer isso 6 horas da manhã, gente. 6 horas da manhã eu tô zumbizona. Zumbizona. Né? Eu levanto para fazer xixi 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, lesa. Né? Eu sou noturna. Meu tempo de produção é à noite. Eu dei aula há 40 anos à noite. Né? Todo o meu período de exercício ministerial como professora foi no curso noturno. Então, por força do ofício, eu tinha que dar agilidade ao meu cérebro de maior produção na noite. Então, o tempo, porque o objetivo, gente, não é cumprir tabela, né? Vamos cumprir tabela hoje? Não. É render. É sair dali com aplicação para ser vivida. Então, precisa ser um tempo onde você está com a sua mente atenta. É à noite. Então, antes de dormir, se você tem uma vida extremamente agitada, cheia de coisas, primeiro é fazer uma checagem se realmente não dá para encaixar legal, sabe? Legal, como prioridade nesse tempo tão difícil que a gente tem, né? Então, precisa ver qual é o momento que a sua mente está mais alerta, mais atenta. Fora isso, vai ser cumprir tabela. Dispõe as suas ferramentas necessárias à pesquisa, físicas ou virtuais. Se você tem essas possibilidades físicas, use, né, o livro físico, mas você tem a internet, gente. O celular é assim, um companheiro, tanto que eu botei o Google aí para você, para chamar a sua atenção. É de uma agilidade, de uma facilidade. Então, o que que eu faço? Eu estudo a Bíblia no tablet. Então, o que que eu faço quando eu começo a fazer meu estudo bíblico? Eu abro as janelas do comentários, as janelas dos dicionários, da concordância. Essas três eu abro de pronto. E eu leio também a Bíblia no tablet. E abro a Bíblia online, que eu estou usando. Então, eu fico com essas 4 janelas abertas. Né? Um bom comentário, comentários,
dicionários ou concordância. Às vezes, eu não coloco comentários e dicionários, mas a concordância de Strong, ela tem que estar lá, porque ela que me dá, é a melhor concordância que a gente tem em língua portuguesa. E ela traz a definição no original, né? Então, você colocar no Google concordância de Strong, ele vai baixar alguns sites, algumas possibilidades, aí vai depender do seu, ah, do seu aparelho, né? Do seu sistema. Alguns para Android, outros, enfim, essas coisas que vocês sabem. Aí, dependendo, né? Você, por exemplo, está estudando Apóstolo Paulo. Os mapas Os mapas, para estudar Paulo, é fundamental. Eu, particularmente, uso mapa para tudo. Porque eu gosto de saber onde é que a coisa aconteceu. Né? Então, lendo a carta de Filipenses, estou trabalhando Filipenses agora. Como eu sei de qual é salteado o mapa da Palestina e o mapa do mundo antigo, mundo bíblico, eu fecho o olho e vejo Filipenses, eu vejo Filipos ali na Macedônia, tá? Ponto. É porque eu sei. É? Mas se você não tem, eu ensinei 40 anos no Novo Testamento, se eu não soubesse onde está Filipos, eu estava frita, né? Mas você não tem obrigação de saber. Mas é interessante. Aí quando você vê a cidade de Filipos, o que que você vai perceber? Foi uma das primeiras cidades que Paulo chegou ao entrar na Macedônia, que é uma experiência interessante de mudança ministerial. Paulo achava que a Ásia Menor era o seu campo missionário, e o Senhor diz: não, eu quero que você atravesse a Macedônia, que você vá para a Macedônia. E a cidade de Filipos é a segunda cidade, né, desculpe, a primeira cidade onde Paulo chega e é onde é fundada a Igreja Europeia, a primeira Igreja Europeia. Isso é importante? É importante. Então, quando eu leio a carta de Filipenses com essas informações, eu já tenho uma outra ótica. Eu vou entender por que que eles foram tão generosos com Paulo. Eles eram abastados. Né? A igreja de Filipos era uma igreja abastada. Lídia era uma vendedora de púrpura, era uma mulher da alta sociedade, uma alto designer. Ela era uma Coco Chanel da época. Né? Ela é uma estilista. Ela trabalhava com tecidos puríssimos, riquíssimos, e atendia a uma população específica de alta corte. Por isso, Paulo diz: vocês sempre foram muito generosos comigo. Vocês nunca me deixaram faltar nada. Se eu tenho essas informações, o texto faz sentido. Você está percebendo? É? Não é só assim, poxa, a igreja de Filipe era uma igreja boazinha. Era uma igreja que podia ser boazinha. Tinha recurso, poderia, né? Até poderia não ser. Ter recursos e não ser uma igreja aberta. Mas ela tinha como viver o ministério de sustentar o apóstolo Paulo. Então, eu particularmente gosto de ver aonde a coisa aconteceu. E artigos sobre o contexto cultural. Se o seu texto acontece no Novo Testamento, então o que você tem? Você tem um contexto cultural do tempo do Império Greco-Romano. Desculpe, gente, desculpe. O período do Império Grego, que são os anos que antecedem o Império Romano e que tem uma história. Desculpa, tá difícil. Nós vamos conseguir. Tem uma história, né? Prontinha ali que vai te ajudar a entender uma porção de coisas. E o Império Romano. Eu aconselho você a ver filmes ambientados no período romano. Isso ajuda demais, tá? Se você está estudando o Novo Testamento. Por quê? Porque esses filmes ambientados nessa época te trazem o
contexto cultural, social, para que o Novo Testamento foi escrito, o momento que o Novo Testamento foi escrito. Isso é importante? Claro que é. Né? Eu entendo com mais clareza o que está sendo escrito, se eu sei para quem foi escrito, em que momento foi escrito, né? E a Bíblia online. A Bíblia online, para mim, é um dos maiores recursos, para mim é uma benção de Deus. Eu tenho uma doença ocular chamada DMRI, e a minha visão ela está sendo encurtada, sabe? Eu já enxergo bem menos aqui no meu olho esquerdo, e o meu olho direito, ele ainda tem muita saúde, graças a Deus. Mas eu não consigo ler com facilidade os textos físicos mais já há algum tempo. Então, o tablet traz para mim em fonte 16, eu leio com conforto, né? Então, a Bíblia online, para mim, ela é um presente de Deus e facilita para você também, tá? A leitura. A Bíblia física é uma bênção? É, para quem tem bons olhos. Né? Mas se você não tem, enfim. E a Bíblia online, ela tem uma facilidade, porque eu acho muito boa, que ela tem várias versões, né? Aí você escolhe a versão, só não clicar, o texto já muda de versão, isso facilita nos estudos. Vamos em frente. Escolha um bom ponto de partida. Defina o objetivo do seu estudo antes de começar. Observe o seguinte: você não está fazendo leituras aleatórias. Ah, o que que eu vou ler esse mês? O que que eu vou ler esse mês? Terminei Provérbios, agora eu vou para onde? É importante que aquilo que você estude atenda o seu momento, né? Que responda às suas questões. Então, a forma de estudar a Bíblia é para ouvir Deus. Eu vejo as pessoas falando assim, eu queria tanto ouvir Deus, deve ser tão bonito ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, na minha, na sua mão, todo o dia, todo o dia, à nossa disposição. Né? Então, que realmente eu preciso, a minha fé precisa ficar mais sólida em que área? Eu tenho tido alguns questionamentos diante do Senhor em que tema, tá? Né? Com a situação do meu filho, eu fiquei muito fragilizada, né? Você sabe, mexe com a gente, mas não mexe com o filho, né? E eu comecei a perceber que eu estava perdendo a minha alegria, por isso que eu fui para Filipenses. Porque eu sei que a carta de Filipenses, esta carta de amor que o Senhor escreveu através de Paulo para os irmãos de Filipos, fala da alegria na tribulação. Paulo diz assim: dou graças a Deus por tudo que recordo de vocês. E Paulo passou por um dos momentos mais difíceis do seu ministério em Filipos, quando ele foi preso injustamente, martirizado. Né? Paulo ficou numa posição, ele ficou no tronco. O que era o tronco? Aí eu preciso ir no conhecimento paralelo, aí eu vou lá no Google, tronco, instrumento de tortura romano. Aí você vai ver a foto, vai saber como funcionava e qual foi a tortura que Paulo passou, Paulo e Silas passaram em Filipos. Filipos teve aquele livramento no terremoto. E Paulo diz: tudo que eu lembro de vocês me traz alegria. Né? Então, é uma carta que ensina, e era isso que eu preciso nesse momento. Por isso, estou lá em Filipenses. Eu preciso ter alegria no vale. Eu preciso lembrar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A possibilidade de ser um câncer
É muito maior do que não ser da biópsia dar positiva. Todos os médicos que viram os exames, inclusive o médico que o operou. Então, eu sei que se aproxima ciclos de quimioterapia, que se aproxima ciclos de desgaste, né, de dificuldade para o meu filho, para a minha nora, para todos nós. Então, eu preciso recobrar, lembrar, me fortalecer na alegria do Senhor, porque eu tenho um vale a passar. Então, é Filipenses agora que eu estou mergulhada nele. Né? Aí eu vou versículo por versículo, eu trabalho tema por tema. Então, os 4 capítulos de Filipenses, não tenho ideia quando vou deixar de lê-los, de estudá-los, de mapeá-los, né? Porque esse é o meu momento. Então, isso é importante, gente. Não é leitura aleatória, sabe? Vou ler ali um negocinho. Não é ler um negocinho, é ouvir Deus falando para você. Faça anotações. Use lápis, canetas coloridas ou símbolos para marcar e organizar suas descobertas no seu caderno. Né? Eu, eu tenho, eu gosto muito de cadernos com bonitinhos, arrumadinhos, com a capa com meu nome. Eu ganho muito. Então, eu tenho esses cadernos e vou guardando, vou guardando. Vez por outra, volto neles, né? Então, eu anoto, vou anotando. Versículo, faço no mapeamento, a gente vai aprender na próxima semana. Vamos começar a trabalhar na próxima semana no mapeamento. Você vai vendo isso com mais clareza e vai anotando. Eu não gosto de coloridas, canetas coloridas me dá um pouco de agonia. Mas quem tem, poxa, use post-it, né? Tem os post-it bonitinhos, compridinhos assim, que pode marcar. Use todos os recursos que você tiver para registrar de forma lógica para você, tá? Quando eu digo lógica para você, que faça sentido para você. Que quando você for rever, quando você terminar aquele mapeamento e voltar a observar, né, você vai ter um resultado mais objetivo. Elimine distrações, mantenha o foco apenas no texto. Tá? Esse é um grande problema quando a gente começa a estudar a Bíblia. Porque quando a gente é leitor da Bíblia, só leitor mesmo, né, só lê a Bíblia, você pode se dar ao luxo de se distrair porque você volta. Peraí, dei uma viajada. Aí você volta no texto. Não é assim que acontece comigo e com você quando estamos lendo a Bíblia de forma devocional? Então, você está lendo o texto. Se deu ali no meio, no versículo, você deu uma viajada, você retorna. No estudo bíblico, isso atrasa o processo e trava o processo. Então, quando nós estamos ali atentos, procure concentrar mesmo. Aí evitar, né, qualquer tipo de distração possível. Quem tem filhos deve buscar um momento, especialmente que as crianças não possam atrapalhar tanto. Né? Quando eu fiz Jocum, nós ficamos, nossa equipe de ETED foi para um instituto bíblico. Quem nos acolheu foi um instituto bíblico. E nós ficamos um mês nesse instituto bíblico, né? Fazendo trabalho lá. E os missionários moravam lá também. Os missionários daquele instituto bíblico tinham os seus quartos. Eles tinham só um quarto, era tudo coletivo. Cozinha, tudo coletivo, e eles tinham os seus quartos, né? As crianças tinham os quartos e os pais também. E E eu achei interessante que o diretor era o único que tinha uma casa. A casa era separada, porque os outros missionários eram temporários. Né? Eles vinham, passavam períodos e voltavam para os Estados Unidos. Mas o diretor morava no Brasil já há muitos anos. E aí nós fomos fazer aquelas escalas de trabalho, os alunos, e nós entramos nas escalas de trabalho também. E um dia eu fui escalada para
arrumar, ajudar a arrumação da casa desse diretor. E aí a pessoa que nos orientou falou assim: olha, se tiver uma placa na porta orando, só se você estiver morrendo, que você vai bater nessa porta. E aí, de fato, quando nós chegamos lá, tinha uma plaquinha bonitinha, bordadinha assim, orando. Então todo mundo sabia que naquele momento aquela senhora estava diante do seu pai. Mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Você pode sim. Começa a pensar como você pode. É impossível que você não possa separar 30 minutos do seu tempo, né, sem interrupções. Converse, se tem filhos pequenos, aí você vai fazer um ajuste de, de agenda, lógico. Mas se são filhos pré-adolescentes, a partir de 7, 8 anos, eles precisam ser ensinados. Você está diante do Senhor. Isso vai ensiná-los a valorizar a Bíblia e vai ensiná-los a ser estudantes da Bíblia. Então, você vai dizer, olha, amanhã vai entrar agora na presença do Senhor. Daqui a meia hora, a gente volta a se falar. Ponto. Ponto. Quando nós começamos a ver que isso é um ensino fundamental para nós e para eles, muda uma série de coisas. Hum, ore, peça a Deus iluminação e ajuda para entender as escrituras antes de começar a orar. Acho que nem precisava colocar esse ponto, mas coloquei porque chama atenção, né? A gente acha que a leitura bíblica é só a leitura bíblica. Oração é de madrugada, de joelho. Não. A Bíblia precisa ser lida pelos olhos do Espírito. E isso a gente faz pedindo ao Senhor essa graça, né? Vamos lá que o tempo está passando. Observação muito importante. O uso dos sites de busca da internet é de muita facilidade e resultado, sem dúvida. Contudo, busque sempre uma boa fonte. Escolha os sites de editoras e ministérios sérios comprometidos com a sã doutrina. Caso tenha dúvidas, busque orientação de seus líderes para ajudar nessa verificação. Você achou um site ótimo. Nossa, muita informação, muita orientação, aulas boas, tem muita aula, mas muita aula de qualidade na internet. Mas tem muita porcaria também, né? Então, tá em dúvida? Manda um link para os seus líderes, seu professor de escola dominical, seu pastor, alguém que você tenha confiança, e fala, dá uma verificada nesse site se eu posso usar. Isso é muito importante, viu, gente? Então vamos ver agora alguns métodos, conhecer alguns métodos que são os mais comuns. O primeiro método muito conhecido é chamado método indutivo. É um método pessoal, estudo individual, de 3 passos: observação, interpretação e aplicação. Então, o método indutivo, a bem da verdade, é a base de todos os outros métodos, tá? Mas os outros métodos, eles incrementam o indutivo. Mas, basicamente, qualquer bom método de estudo bíblico passa pelo indutivo. Então, você tem um método indutivo, que observa esses 3 pontos, e os outros métodos também você observa esses 3 pontos com acréscimos. Leitura atenta do texto para identificar padrões e palavras-chave. Aquilo que nós já falamos, né? Interpretação. Análise do significado do texto, considerando o contexto histórico e cultural. Quem, quando, para quem, por que foi escrito. A grande maioria das Bíblias de estudo usam o método indutivo. Uma boa Bíblia de estudo ajuda, porque sempre na abertura do livro eles trazem essas informações.
né? Para quem foi escrito, quando foi escrito, quem escreveu, qual a mensagem do texto, daquele livro. Então, isso ajuda demais, porque te coloca no local histórico e cultural. Mas não é suficiente você saber, por exemplo, que Paulo escreveu a carta de Filipenses para os irmãos da cidade de Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Não, isso não é, isso é pouco, tá? Então você tem que saber mais sobre Filipos. Essas informações da Bíblia de Estudo te levam, te abrem a cortina para você a buscar, mesmo porque seria quase o espaço de outra Bíblia, né, se eles fizessem colocassem todas essas informações na Bíblia de estudo. Com respeito à Bíblia de estudo, gente, eu quero fazer uma observação. Tenham muito cuidado. Agora está uma febre, Bíblia disso, Bíblia daquilo, 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 enfim. Virou um comércio muito lucrativo. A bem da verdade, a grosso modo é isso. Virou um comércio muito lucrativo mas tenha muito cuidado. O que você precisa ao comprar uma Bíblia? Prestar absoluta atenção em quem é o editor dessa Bíblia, o editor-chefe. Essa informação você tem nas folhas iniciais, tá? Algumas nas folhas finais, mas de um modo geral nas folhas iniciais. Por quê? Quem é o editor, o chefe responsável pela aquela edição daquele texto? É a pessoa que bate o martelo final do texto. Então, quando nós sabemos quem é o responsável, ele não faz sozinho, uma equipe enorme, mas ele representa o pensamento da equipe. E aí você vê, um exemplo que eu vou dar para vocês. O pastor Luiz Saião, que é seguramente um dos maiores hebraístas do mundo. Um brasileiro, inclusive com muitos problemas de saúde ultimamente. Ele é um homem muito preparado e muito sério na sua fé, né? Então, uma versão editorada, tendo como editor-chefe o pastor Luiz Saião, significa que ele não. Significa que toda aquela equipe está debaixo do mesmo pensamento. Eu não sei quem é aquela multidão de pessoas que está ali, nem é um número imenso de pessoas que trabalham numa versão bíblica. Mas aquelas pessoas estão trabalhando debaixo de metas, pensamentos, conceitos e posicionamentos do pastor Luiz Saião. Eu citei o pastor Luiz Saião, mas tem outros editores. Nós tínhamos o Dr. Russell Shedd, que era, no caso do Russell Shedd, uma das maiores autoridades mundiais também no Novo Testamento. Então, essas pessoas são referenciais. Agora, um Joaquim José da Silva Xavier, tome cuidado. Então, dá uma pesquisada, porque às vezes o cara é bom também. Aí você vai levantar, se você não conhece, você vai levantar a vida dele. Vai lá no currículo dele, põe o nome dele, baixa quem ele é. Aí essas informações vão mostrar se é alguém que está mergulhado nessa doutrina, tá? E a aplicação, compreender como a mensagem bíblica se aplica na vida do leitor. Aí nós temos o método devocional, foca na experiência pessoal e espiritual. O que eu faço, tá, gente? Na semana, eu faço 3 mapeamentos. Às vezes 2, dependendo do texto que eu estou trabalhando. Mas, de um modo geral, é 3 mapeamentos e 3 leituras do método devocional. Porque o método devocional é bom também, tá? Mas ele não pode ser o único. E ele não pode ser a forma como não. O estudo bíblico, ele é de fato fundamental. Então, leia e releia o texto refletindo sobre o que chama a sua atenção. Medite sobre a mensagem, focando intensamente em uma frase ou uma palavra.
Converse com Deus através da oração, agradecendo ou propondo algo com base no texto. Voltando ao pródigo, né? Então, chamou a atenção ler a atitude do irmão mais velho. Eu paro, medito sobre aquilo, penso a respeito, né? E busco uma resposta para o meu coração. Método analítico concentra-se em um estudo detalhado de uma passagem específica. Analisa os pormenores do texto, incluindo aspectos gramaticais como verbos, sujeitos e conjunções. Normalmente, no analítico, normalmente num versículo, né, ou num relato curto, então você vai fazer uma análise muito detalhada, tá? Esse é um dos pontos principais do método de mapeamento que nós vamos ver. Método sintético aborda um livro da Bíblia inteiro como uma unidade de entender a visão geral do autor. O leitor tenta delinear o argumento do autor lendo o livro várias vezes. Então, quando você quer fazer um estudo mais profundo, você pode escolher fazer isso livro a livro, tá? Os livros maiores, eles dificultam o estudo, o método sintético. Mas os menores, as cartas, os profetas menores, são livros bons para isso. Você lê, né, e você tem ideia da mensagem do, do livro. Quem, quem participa da sala virtual, da CBN, nós mapeamos, ano passado, todos os profetas menores. Né? Então, vimos todos os profetas menores, livro a livro. É muito interessante também. O método biográfico foca na vida e nas experiências de figuras bíblicas. É o meu método preferido. Busca descobrir os fatos e o contexto biográfico de uma pessoa específica. Eu uso muito. Você vai ver que todos esses métodos estão no método de mapeamento, porque ao preparar o método de mapeamento para mim, eu tinha todos esses métodos em mente, que funcionam, tá? E você pode organizar de tal forma que você, numa metodologia única, aproveita todas essas, mas, eventualmente, você pode sim fazer o uso mais específico, né? Mais pontual desses métodos. Método tópico. Estudo um tema ou doutrina específica de forma aprofundada. Em vez de um livro ou passagem, o foco está em um tópico, como fé, amor e perdão. Esse é muito interessante, tá? Para mapear, principalmente. Você quer ver tudo que a Bíblia fala sobre perdão. Esse é um estudo que pode demorar de 6 a, no mínimo, 6 meses. Né? Se você tirar um tempo bom, se você conseguir 30 minutos, que para quem está começando é o ideal, se você conseguir 30 minutos, eu acho que perdão vai mais ou menos uns 6 meses ou mais. Aí você vai pegar todos os textos na concordância que tem o tema perdão e vai estudar versículo por versículo. Também, quando você termina um método tópico, aquilo está altamente pronto na sua vida. Porque você mergulhou em todos os versículos a, a, na ética, tá? Quando é uma questão de ética, eu prefiro só os do Novo Testamento. Tá? Porque a ética do cristão é a ética do Novo Testamento. Né? Não é que nós não vamos considerar e viver o Velho Testamento, não, mas aquilo que o Senhor queria preservar e fortalecer da velha aliança está na nova aliança, no comportamento da nova aliança. Tá? Dicas para cultivar a prática do estudo bíblico. Estude a Bíblia regularmente. Não deixe que o estudo da Bíblia seja algo esporádico ou ocasional na sua vida. Estude a Bíblia com frequência e consistência, fazendo do seu estudo um hábito e uma prioridade.
Quero falar sobre hábito. Hábito é uma coisa interessante. O hábito é construído. O hábito é um treinamento cerebral, né? E é um treinamento tão concreto. Um exemplo para você, para mim, para nós. Dormir sem escovar os dentes. A sua boca cresce de tamanho. Tem alguma coisa errada, né? E se eu me recordo viajar, eu sempre viajei muito, né? Ultimamente que não tenho viajado, então algumas vezes um ônibus noturno. Então eu não podia, não tinha como escovar os dentes. Aí vai um house bem geladinho, uma pastilha de menta para enganar o meu cérebro, que eu ia escover os dentes. E funciona, né? Melhora a sensação. Por que que dá tanto incômodo? Porque há um hábito estabelecido, registrado na estrutura do seu dia, né, da sua vida. E o hábito, ele é construído na repetição. E depois de estabelecido, você não tem mais dificuldade em atendê-lo, né? Fica instantâneo. Eu me recordo, eu sempre achei bonito quem gosta de tomar banho de manhã, acordar, tomar um banho, despertar. Como eu sou muito noturna, ai meu Deus, tomar banho, não, o que é isso? O que é isso? Lavar o rosto é de bom tamanho. Mas aí, em 2019, eu, eu me descobri portadora de urticária crônica espontânea, UCE. E é uma doença autoimune muito cheia de piripaco, de confusão. E um dos problemas do CE é o aquecimento sanguíneo. Então, o banho pela manhã e antes de dormir faz parte da rotina do portador de CE. E eu tive que entrar nessa rotina. Gente, eu não sei do que é acordar sem tomar banho. E antes de dormir. Antes de dormir eu já tomava regularmente, né? É um hábito tão automático que faz parte já da minha vida. Estabelecido o hábito. Isso precisa entrar na sua vida com o estudo bíblico. Você vai sentir falta, sabe? Você vai sentir falta. Tá faltando alguma coisa? Tem algo que não entrou, que não está na rotina, não está no caminho do meu dia. Leia a Bíblia com humildade. Não estude a Bíblia com orgulho ou presunção, achando que você já sabe tudo ou que você é detentor da melhor teologia. Estude a Bíblia com humildade e reverência, reconhecendo que você depende exclusivamente da graça e da iluminação de Deus para entender a sua palavra. Orgulho espiritual, gente, ele fecha as portas do céu. Sabia disso? Fecha o mover de Deus. Porque o Senhor honra os humildes, os pobres de espírito que são atendidos. Aquele que realmente entende o seu lugar, né? O seu lugar. E se a gente for bem verdadeiro conosco, a gente sabe qual é o nosso lugar diante da grandiosidade da palavra. Pratique a oração. Não estude a Bíblia sem oração, confiando apenas na sua inteligência, na sua capacidade. Nós estamos estudando um manual sobrenatural. Se é um manual sobrenatural, nós temos que entender a importância da sobrenaturalidade. Estude a Bíblia com oração, pedindo a Deus que te guie, te ensine e te fale através do seu Espírito Santo. Seja curioso e atento. Não estude a Bíblia sem curiosidade, aceitando tudo sem questionar ou investigar. Estude a Bíblia com curiosidade, buscando saber mais sobre o texto, sobre o autor, sobre o destinatário, sobre o contexto, sobre as implicações. Use ferramentas e recursos auxiliares. Não estude a Bíblia sem ferramentas, ignorando os recursos que podem te auxiliar no seu estudo. Estude a Bíblia com ferramentas como dicionários bíblicos, concordâncias, comentários e livros que vão te auxiliar.
Este site, gente, para mim é um dos melhores em estudo, para te ajudar no estudo bíblico, é o Bible Project. É uma, é uma organização internacional que eles fazem isso no mundo todo. E o pessoal do Brasil, gente, é muito bom mesmo. É uma. Se você conhece, sabe do que eu estou falando. Se você não conhece, você vai se encantar, porque eles vão desenhando as situações, então você acompanha, né, o roteiro, todas as informações básicas dos livros da Bíblia, tem alguns personagens bíblicos também que eles fazem esse trabalho, é muito interessante. Estude a Bíblia com a família. Faça devocional em família para cultivarem a comunhão e crescerem na fé juntos, compartilhando experiências, conhecimento e orando uns pelos outros. Faça isso pelo menos uma vez por semana. Estude a Bíblia com a sua família, pelo menos uma vez por semana. A minha geração cresceu com o chamado culto doméstico, né? Nós tínhamos, era ponto pacífico na nossa casa. Nos reuníamos, todos nós, eram 5 filhos, e sempre com uma oração, com os cânticos, né? A minha mãe, antes de nos reunir, ela começava a cantar lá na sala. Bem de manhã, embora o céu sereno, começa o dia, calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno. E nós víamos de casa, né? Onde nós estávamos, no começo do nosso dia. Essas reuniões, esses encontros, forjavam um coração de devoção, né? Então, a gente orava, tinha os pedidos, orávamos pelos missionários, cada dia tinha um missionário que nós orávamos, e hoje, conversando com meu irmão, todos nós somos 5 filhos, todos nós somos envolvidos no reino, todos nós, né, os 5. E para nós é natural, porque fomos forjados nessa devoção, né? Então, quando eu percebo na vida das minhas netas, né, o mesmo caminho, eu entendo que este é o caminho. Aí eu me levanto como testemunho. Na minha vida, repliquei na vida, como família, na vida dos meus filhos, que agora fazem com os meus netos. Essa é o caminho, gente. Muitas vezes, nesses anos de aconselhamento, eu tenho ouvido pessoas dizerem assim: Vivi, eu não sei o que fazer para dar à minha família solidez. O único caminho é a palavra, gente. Não vamos inventar moda, não. Não vamos ficar arrumando coisas, sabe, para fazer. Eu ando muito cansada dessa geração cheia de coisa. A gente tem tanto trem, tanta coisa, sabe, tantos métodos assim de ação, de evangelismo aqui, de não sei o que ali, de não sei. Ai, que coisa! É, tantas ações, e de repente, o básico, sabe? O simples. Tem coisa mais simples que o Evangelho de Jesus, gente? Tem coisa mais simples do que aquela conversa de Jesus com a mulher no poço? Direto, claro. Pontua o que ela precisa ouvir, traz luz para a sua dor e transforma em mensageira. Ponto. Mas isso é pelo poder da palavra. Quem faz isso é a palavra. Aquela mulher estava diante do Verbo encarnado, que está na frente, na minha frente, na sua frente, através da palavra. Então, nós não temos que ficar inventando moda, gente. Um negócio tem uma agonia de espírito
tantas aflições, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Meu pai, vamos fazer o simples, o que tem que ser feito. Reunir a família para estudar a palavra. Tem filhos adolescentes rebeldes? Convida. Fala, você é muito bem-vindo. E que se você está aqui, você vai se assentar. Não precisa falar nada, não, mas se assenta aqui conosco que você vai ouvir. Né? Você leva ele para a escola na marra, ele não tem nem a opção de parar de estudar. Né? Nem a opção. Ele nem é doido de virar para você e falar assim: não vamos mais para a escola. Enquanto você tiver voz e força, vocês vão segurar essa onda, a não ser que seja, naturalmente, estamos falando em casos extremos. Mas realmente, de verdade, não vai ser fácil para esse adolescente abandonar a escola. Né? Então, quando nós percebemos que há mais uma acomodação e a gente começa a buscar recursos, vamos fazer o curso tal, o curso tal, o curso tal, vamos preparar. Gente, quantos cursos você já fez? Quantas palestras? Quantas orientações? Por que que na minha vida, né? Porque isso acontece comigo também. Como é que na nossa vida a gente tem uns trem emperrado? Porque o tanto que a gente ouve era para a gente viver no céu, ou não? Responda para você com toda sinceridade. Eu trabalho com Feminidade Redimida. Já dei mais de 10 vezes o curso de Feminidade Redimida. E eu encontro mulheres que fizeram o curso todo, lição por lição, as 18 lições, sem faltar uma, fazendo umas bobagens diante do Senhor, como se não tivessem ouvido nada. E nós fomos assim. Isso precisa dar um jeito. A gente precisa fazer valer a bênção de sermos mulheres com o coração de Deus.